É momento da palavra. Vamos receber com muita alegria o pastor Eiron e o pastor Israel. Vamos? Amém? Evening, church. Boa noite, igreja. Let me pray. Deixa eu orar. Father, we thank you for your love. Pai, nós oramos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu amor. We thank you, Jesus, that you're the way, the truth and the life. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. And there's no other way to the Father except through you. E não há outro caminho até o Pai que não seja através do Senhor. And so, Lord, we pray tonight that you'd speak directly to our hearts. E nós oramos nessa noite para que o Senhor fale diretamente no nosso coração. Resurrect things within us. Ressuscita coisas que precisam ser ressuscitadas em nós nessa noite. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém? Please take your seats. Por favor, sente-se. I thought I'd talk to you tonight about dreams. Eu senti que eu deveria falar com você nessa noite sobre sonhos. Because the Bible speaks about where there's no vision, the people perish. Porque a Bíblia diz que no lugar onde não existe uma visão, as pessoas perecem. So a vision for a church is really important. E a visão para uma igreja é algo realmente importante. But also vision in our lives as individuals is important. Mas a visão para a nossa vida como pessoas individuais também é importante. I want to let you know that your dreams don't depend on the people that stay in your life. E deixa eu já começar te dizendo uma coisa: os seus sonhos não dependem das pessoas que fazem parte da sua vida. And they don't depend on the ones that leave your life. E eles não dependem das pessoas que vivem na sua vida. If God has put a dream within you, it's God that will bring it to pass. Porque se Deus colocou um sonho dentro de você, é Ele que vai trazer a realização deste sonho. If God placed a dream inside of you, He'll bring the right people in your life. Se Deus colocou um sonho dentro do coração, Ele vai trazer as pessoas corretas para viver a sua vida. All of us need something to attain to. Todos nós precisamos de alguma coisa, um objetivo para alcançar. So I want to talk about 3 simple points. Então eu quero falar sobre 3 pontos para você. And the first one is, where is the origin of the dream come from? Did it come from God or is it from you? Então, primeiro é a origem da onde esses sonhos estão vindo. Será que esses sonhos que você tem vêm de Deus ou vêm de você mesmo? Because it's one thing having a desire and another thing having a God-given dream. Porque uma coisa é você ter o desejo de algo e a outra coisa é você ter um sonho que Deus colocou em você. Proverbs 16 verse 9. Provérbios 16 verso 9. A man's heart plans his ways. O coração do homem planeja os seus planos. But the Lord directs his steps. Mas o Senhor direciona os seus passos. And we need God to direct our steps. E nós precisamos que Deus direcione os nossos passos. You can't do these dreams for other people. Você não pode realizar os sonhos de outras pessoas. If your mom and your dad try to live their dream through you, se os seus pais e as suas mães querem realizar os sonhos deles na vida de vocês, or your partner tries to live a dream through you, ou seu marido, a sua esposa querem realizar o sonho deles na sua vida, it's never going to work. Não vai funcionar. Because when the tough times come, you won't stand. Porque quando o tempo de dificuldade vier, você não vai conseguir permanecer de pé. But if it's a call from God, you will stand in the tough times as well. Mas se você tiver um chamado de Deus, você também vai ter um tempo de dificuldade na sua vida. We all need dreams. Todos nós precisamos de sonhos. If you don't have a dream within you, se você não tem um sonho dentro de você, if you don't have a goal to attain to, se você não tem um objetivo para alcançar, you're just plodding through life. Você só está existindo nessa vida. You might be doing really well. E você pode estar até fazendo muito bem.
But there's something more, there's something better for you. Mas existe alguma coisa, existe mais para você, existe algo melhor para você. There were many dreamers in the Bible. Existem muitos sonhos na Bíblia. And understand, dreams from God, E tem sonhos de Deus they'll be attacked from people. que devem ser alcançados por pessoas. You know the story of Joseph? Quem se lembra da história de José aqui? Joseph in Genesis. A história de José lá em Gênesis. A 17-year-old boy with a dream. Um garoto de aproximadamente 17 anos teve um sonho. He wasn't the cleverest. Ele não era um garoto muito esperto, A lack of wisdom. mas ele tinha sabedoria. God gave him a dream, Deus deu a ele um sonho and he told his family straight away. e ele falou para a família dele imediatamente. Sometimes just keep God's dreams to yourself. Algumas vezes você precisa manter os sonhos de Deus somente para você, guardados na sua vida e no seu coração. You see, he told his family, Você vê que ele falou diretamente para a família dele. one day you're all going to bow down to me. Virou para a família e disse: um dia vocês se prostrarão diante de mim. It's crazy to tell them that. Muita loucura falar isso para os familiares dele. But God did tell him that as a dream. Mas Deus deu esse sonho para ele. He didn't know what it meant at that stage. Naquele momento ele não sabia o que significava aquele sonho. But the brothers were already jealous of him. Mas os irmãos já estavam enciumados dele. And so they sold him to the Ishmaelites. Então vendeu eles para outros povos. They were going to kill him. E eles queriam matar ele. And then he got sold into Potiphar's household. Então ele foi vendido para a casa de Potifar. And while we're in Potiphar's household, Quando ele estava na casa de Potifar, everything that Joseph did, you saw the Lord was with him. tudo aquilo que José fazia, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele. Potiphar's wife tries it on with him. E a esposa de Potifar tentou se relacionar com ele. Now she's going to be a beautiful woman. Ela devia ser uma mulher linda. And as she tries it on with him, E ela tentou se relacionar com ele. Joseph says this: E José disse isso: everything in this household belongs to me apart from you. tudo nessa casa pertence a mim, exceto você. I won't sin against my master, Eu não pecarei contra o meu Senhor, but even more, I won't sin against God. e principalmente eu não pecarei contra o meu Deus. And as she tries it on with him, E quando ela tentou se deitar com ele, Joseph runs in a different direction. José correu na outra direção. It's a bit of wisdom for men and women in the room tonight. Isso é algo de muita sabedoria para homens e mulheres nessa noite. If someone else's husband or wife tries it on with you, Se alguma esposa ou marido tentarem fazer esse tipo de coisa na vida de vocês, don't hang around. não se agarre a isso. Run. Corra. We got to learn to run quicker. Nós precisamos aprender a correr rapidamente. We got to start running away from the temptations. Nós precisamos correr das tentações, fugir das tentações. Because God's put dreams in us. Porque Deus colocou um sonho no nosso coração. But on the way to those dreams, the enemy wants to pull you down. Mas quando nós estivermos caminhando para alcançar esses sonhos, o inimigo vai tentar derrubar você. The enemy wants to knock you off. O inimigo ele quer tirar você do caminho. There may be people in this room today that's walked away from God. Talvez existem pessoas aqui nessa noite que já saíram dos caminhos de Deus. You can't even think about a dream just yet. E você nem pode pensar em sonhos nesse momento da sua vida. You're just trying to get through your life as it is now. Você só está tentando viver a sua vida do jeito que você pode agora. Well, you know the story of the prodigal son. Mas você sabe da história do filho pródigo. The door's wide open. As portas estavam abertas. And if you would make the step forward, E se você fizer dar o passo, the father will come running, o pai vai correr na sua direção invite you back into the house, e vai te convidar de novo para fazer parte da casa. and place a new dream in your E vai heart. colocar um novo sonho no coração. Every one of us needs a dream. Todos nós aqui precisamos de um sonho. Every one of us needs something to go for. Todos nós aqui precisamos de um objetivo para alcançar. Joseph was betrayed by his family. José foi traído pela família dele. He did the right thing and ran away from a woman that tried it on with him. Ele fez a coisa certa ao fugir da mulher que tentou se relacionar com ele. He was thrown into prison accused of rape. Ele foi jogado numa prisão. While he was in there, E quando ele estava lá,
He interpreted the dreams of the cupbearer Ele interpretou o sonho do copeiro and the baker. e do padeiro. He got forgotten about. E ele foi esquecido. When the cupbearer was restored into his position, Quando o copeiro foi restaurado na sua posição, Joseph said, when you see Pharaoh, just remember me. José já tinha dito para ele: quando você for diante de Faraó, se lembre de mim. 2 years later, 2 anos depois, Pharaoh has a dream, o Faraó teve um sonho. and a light bulb goes off in the cupbearer's head. Então alguma coisa acendeu na mente do copeiro. And then he remembers Joseph. Então ele se lembrou de José. Let me tell you, God never forgets you. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai se esquecer de você. God will never leave you. Ele nunca vai deixar você. If he has to bring someone around 2 years to say, I remember. If he has to bring it around even 2 years. Se ele tiver que trazer à memória tudo aquilo há 2 anos atrás, ele vai trazer e você vai se lembrar do que ele te prometeu. God's not forgotten. Deus não se esquece. God's not forgotten the dream that he placed in Joseph. Ele não se esqueceu do sonho que ele colocou dentro do coração de José. But troubles have come to Joseph. Mas os problemas vieram sobre a vida de José. Things have come to try and stop it. E isso veio para tentar parar José. You know, in John 10:10, Em João 10:10, the thief comes only to steal, kill and destroy. o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. The devil hates you. O diabo odeia você. He hates you with a passion. Ele odeia você apaixonadamente. He doesn't want any of God's dreams to come true in you. Ele não quer que os sonhos de Deus aconteçam dentro de você. He hates you. Ele odeia você. But Jesus says that he came to give you life in its fullness. Mas Jesus disse que ele veio para te dar a vida e vida eterna. Church, there's dreams that have been placed in us. Existem sonhos que foram colocados dentro de nós. But the enemy will come to knock us off. E o inimigo vai vir para nos tirar do caminho, para nos acertar. Your own family can do stuff against you. A sua própria família pode fazer coisas contra você. Your own family can be your biggest enemy at times. A sua própria família pode ser os seus maiores inimigos em alguns momentos. I've experienced that in my own life. Eu tenho essa experiência na minha própria vida. During this whole COVID pandemic, Dentro desse momento de pandemia, over in the UK, all the churches were shut. todas as igrejas no Reino Unido estavam fechadas. But I believe that God had told me to keep LBC open. Mas eu acredito que Deus me disse que era para nós mantermos a LBC aberta. And so I kept our church open. Então eu mantive a nossa igreja aberta. And the church grew from 3 congregations to 16 E a congregations. nossa igreja cresceu de 3 igrejas e foi para 16 igrejas. Louvado seja Deus. But in that time I experienced so much from my own family. Mas nesse momento nós experimentamos muitas experiências ruins na minha própria família. I had my own brother report me to the police. O meu próprio irmão me denunciou para a polícia. I had my own brother trying to stop a church plant from taking place. E o meu próprio irmão, o meu irmão mais velho, tentou impedir a plantação das igrejas. It shouldn't have surprised me. Isso não deveria me surpreender, Because 5.5 years before, porque 5 anos e meio atrás, he stood up and said that I shouldn't be the pastor of the church. ele se levantou dentro da igreja, apontou o dedo e falou: você não deve ser o pastor dessa igreja. He came against what the church had decided. Ele veio contra o que a própria igreja havia decidido. Actually, he tried to come against what God had decided. Basicamente, ele tentou vir contra o que Deus havia decidido. When God's placed a dream in your heart, Quando Deus coloca um sonho no seu coração, when He's placed a vision within you, quando Ele coloca uma visão dentro de você, keep your eyes on Jesus. mantenha os seus olhos em Jesus, It will come to pass, porque você vai atravessar. but the enemy will attack. Mas o inimigo vai tentar atacar. Even people you thought would walk with you, they will turn on you. E talvez as pessoas que andam com você, se relacionam com você, vão se virar contra você. It's the world we live in. Esse é o mundo que nós vivemos. I can promise you persecution. I can promise you Eu posso te persecution. prometer perseguição. Jesus said, if they persecuted me, they'll persecute you also. Jesus disse: se eles me perseguirem, eles vão perseguir vocês também. Vocês serão perseguidos por meu nome. We expect it from the outside world. Nós esperamos isso do mundo lá fora.
But sadly it happens too often in churches. Mas infelizmente isso acontece muito dentro das igrejas. Sadly it happens too much in families. Infelizmente isso acontece muito dentro das famílias. But you can't hold that unforgiveness in your heart. Mas você não pode colocar dentro de você a falta de perdão. That unforgiveness in your heart will stop you getting to the vision. Porque a falta de perdão pode atrapalhar você a alcançar a visão que Deus tem para sua vida. Don't let the enemy knock you off. Não deixe o inimigo tirar você da presença. Don't let the enemy have his way. Não deixe o inimigo estabelecer os caminhos dele. God's placed a dream and a vision in you. Deus colocou um sonho e uma visão dentro de você. If God has said it, it will come to pass. E se Deus colocou dentro de você, você vai conquistar ela. But we got to stay focused. Mas nós precisamos estar focados. The resources, the talents in our life. Os nossos talentos, os recursos que Deus deu nas nossas vidas. God's given you everything you need for the dream. Deus te deu tudo aquilo que você precisa para realizar os seus sonhos. You know the story of Gideon? Você se lembra da história de Gideão? When God says, Gideon, I'm going to use you to defeat this nation. Deus virou para Gideão e falou bem assim: Gideão, eu vou usar você para derrotar essa nação. You're going to deliver Israel. E você vai libertar Israel. And God says to Gideon, e Deus disse para Gideão: go in your strength. Vai nessa tua força. Go in your strength. Vai nessa tua força. Go with what you already have. Vai com aquilo que você já tem. To Moses. Falou para Moisés. Moses said, I can't take the Israelites out of Egypt. Moisés disse: Deus, eu não consigo tirar os israelitas do Egito. I'm not good enough. I can't speak. Eu não posso falar, eu não sou bom o suficiente. And God says, what's that in your hand? E Deus pergunta para ele: o que você tem na sua mão? What's that in your hand? O que você tem na sua mão? You've got everything you need, church. Você tem tudo aquilo que você precisa, igreja. He's given you everything you need. Ele te deu tudo aquilo que você precisa. What's that in your hand? O que está na sua mão? It's a staff. Respondeu Moisés: é um cajado. To Moses, if it's just Moses, it's just a staff. Para Moisés, somente para Moisés é um cajado. But with God, it's the instrument he's going to use for the miracle. Mas para Deus era um instrumento que Deus ia usar para realizar um milagre. Church, what's that in your hand? Igreja, o que está na sua mão? Church, go in your strength. Igreja, vai nessa tua força. He's given you everything you need. Ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Now, if any of you were here last year when I came to speak, se você estivesse aqui no ano passado, da última vez que eu falei, you may have remembered that I was an ex-drug dealer. Você pode, se você estava aqui, você sabe que eu já fui um ex-vendedor de droga. That I became a drug addict. E eu me tornei um drogado. When my daughter died, I started to take the drugs that I was selling. E quando a minha filha morreu, eu comecei a usar as drogas que eu vendia. I didn't want to live in this world anymore. E eu não queria viver mais nesse mundo. I tried to take my own life. Então eu tentei me suicidar. I didn't know this Jesus that you knew. Eu não conhecia esse Jesus que vocês conhecem. I'd gone so far the other way. Então eu fui muito longe para os caminhos errados. When God rescued me from the bottom of a pit. E quando Deus me resgatou do fundo do poço, and He put a new song in my heart. Ele colocou um novo cântico no meu coração. He gave me a new vision. E Ele me deu uma nova visão. He gave me a dream. E me deu um sonho. And I ran after it. E eu estou correndo atrás desse sonho. And every time I run after the dream, every time I run after the vision, e toda vez que eu corro atrás da visão, toda vez que eu corro atrás do sonho, things in this world come against as it. coisas desse mundo vêm contra mim. But the things of this world don't determine if it's going to take place. Mas as coisas que esses mundos determinam não vão achar lugar. Because the one we got to hold on to is Jesus. Porque aquele que eu estou assegurado é em Jesus. We got to look to the source. E nós precisamos olhar para os recursos. Your talents in your life. Os talentos na vida de vocês. If God's called you to do something, He's given you inside what you need. Porque se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele já colocou dentro de você tudo aquilo que você precisa. It may just be a seed right now. Talvez é uma semente agora. But that's okay, because we can water that seed. Sem problema, tá tudo bem, porque você pode regar essa semente na sua vida. You're not meant to be the finished article right now. Didn't listen. You're not meant to be the finished article right now. Você não precisa ter tudo terminado agora. It takes time.
as coisas demandam tempo. We're in transformation. Nós estamos em um processo de transformação. I don't care what the world says about you. Eu não ligo para o que o mundo diz sobre nós. I don't care what your teachers used to say about you. Eu não ligo o que as pessoas dizem sobre nós. I don't care what the enemy says about you. Eu não ligo o que o inimigo diz sobre você. I don't care what some of your parents say about you. Não importa o que os teus parentes digam sobre você. I care about what Jesus says about you. Eu ligo o que Jesus está dizendo sobre a sua vida. What's in your hand, O church? que está na sua mão, igreja? Go in your own strength. Vai nessa tua força. Keep your eyes on Jesus. Mantenha os seus olhos fitados em He's Jesus, placed dreams in you. porque Ele colocou sonhos dentro de você. Don't let them die. Não deixe esses sonhos morrerem. Some of your dreams need resurrecting today. E eu creio que sonhos precisam ser ressuscitados nessa noite aqui. God doesn't make mistakes. Deus não comete erros. If He said to you 3 years ago, Se Ele disse para você 3 anos atrás, if He said go this way, Ele disse, vai aqui por esse caminho. if He said we're going to do this together, Se Ele disse, nós vamos fazer isso juntos. if you haven't done it yet, E se você não fez ainda, it wasn't a mistake from God then. não é um erro de Deus. Maybe we're just waiting more time, transformation. Talvez você precisa de um tempo maior de transformação na sua vida. Or maybe you got to get the dream back off the shelf. Ou talvez você precisa pegar e abrir o armário e pegar esse sonho de lá de novo que Ele colocou Wipe no seu off the coração. dust E limpar a poeira desse sonho. and take what God has given you. E pegar o que Deus entregou para você. Go in the strength. Vai nessa tua força. What's in your hand? O que está na tua mão. Don't listen to the world. Não escute o que o mundo diz. Don't listen to the enemy. Não escute o que o inimigo está dizendo. If God has spoken, Se Deus falou, that's enough for me. isso é o suficiente para mim. And if you sit there today saying, I don't have a dream, I don't have a vision, E se você está sentado hoje dizendo, eu não tenho um sonho, eu não tenho uma visão, go to your knees. vá para o seu joelho God, direct my steps. e diga para Deus, Senhor, direcione os meus passos. I don't want my heart to make the decision. Eu não quero que meu coração tome a decisão. I want you to direct my steps. Eu quero ser direcionado pelos passos de Deus. You don't need other people to fulfill your visions for you. Você não precisa de outras pessoas para regarem a visão de Deus na sua vida. Look to the source. Olhe para os recursos. Remember Abraham and Sarah? Você se lembra de Abraão e Sara? Sarah wanted a child. Sara queria um filho. That was her dream. Era um sonho. I want a child. Eu quero um filho. But she's like, I'm too old now. Mas ela era muito velha. So she tries to help God out. Então ela tentou ajudar Deus. And she gives Abraham to Hagar. Então ela pediu, botou Abraão para se deitar com Hagar. That wasn't plan A. Esse não era o plano A. That wasn't the direction they were meant to go. Essa não era a direção que ela deveria ir. If God has said something in your life, Se Deus disse alguma coisa para a sua vida, you don't need to hurry the process up for Him. você não precisa ajudar Ele nesse processo. He knows what He's doing. Ele sabe o que Ele está fazendo. You know you can never have too small a dream. Você sabe que você nunca pode ter 2 sonhos pequenos. The vision that God gave to me Porque, por exemplo, a visão que Deus deu para mim was to plant from here to the coast, into Europe and into é the plantar world. da Inglaterra para a costa da Inglaterra, para a Europa, por todo o mundo. That seems such a big vision. Isso parece uma visão grandiosa. How was it possible? Como isso será possível? When I started with a church of 25 people, E que eu comecei uma igreja com 25 pessoas, it seems so big. parecia muito grande. No vision, no dream is small. Nenhuma visão e nenhum sonho é pequeno. No vision's too small. Nenhuma visão é pequena. Sometimes people think their dream's not big enough. Que às vezes algumas pessoas pensam que os sonhos que elas estão sonhando são grandes demais. There was a time around Moses when he was a young boy, Quando Moisés era ainda uma criança, and Pharaoh was having all the boys killed. e Faraó determinou que todas as crianças forem mortas. But there was a dream from a mom. Mas tinha um sonho na mãe de Moisés. In her heart, all she wanted to do was grow godly children. A única coisa que havia no coração dela era fazer o menino de Deus crescer. And so she took Moses,
E ela pegou Moisés and she placed him in a basket, e ela botou ele dentro de uma cesta and off down the Nile he went. e ela lançou ele sobre o rio. There's crocodiles in the Nile. O rio Nilo é cheio de crocodilos, There's snakes in the Nile. tem cobras lá, There's deep water. tem águas vivas. It's no place for a child under the age of 2. Não é um lugar para crianças ali dentro. God can protect you even in the most dangerous of places. Deus pode livrar sua vida e proteger você mesmo nos lugares mais perigosos que você possa estar. God placed a dream in a mother. Deus colocou um sonho na mãe dele. I want to raise godly children. Eu quero levantar um menino de Deus. Moses went on to give us the 10 commandments. E Moisés, ele estava crescendo para receber os 10 mandamentos. He had a brother called Aaron, E ele tinha um irmão chamado Aaron. who went on to be the high priest. E ele era um grande pregador. He had a sister called Miriam, E ele tinha uma irmã chamada Miriam. and she gives us the first worship song at the Red Sea. E ela fez o primeiro canto lá no Mar Vermelho. Maybe it didn't seem like a massive vision. Talvez não pareça uma visão grandiosa aqui para você. When the mom said, I want to raise godly children, Quando a mãe disse, eu quero levantar um menino de Deus. it wasn't like I want to plant a church. Não é parecido com, eu vou plantar a igreja. It wasn't, I want to be a doctor. Eu quero ser um doutor. I want to open an orphanage. Eu quero abrir um orfanato. She simply wanted to raise godly children. Ela só queria criar um menino na presença de Deus. And out of that dream, out of that vision, E dentro daquela visão, fora daquela visão, became the 10 commandments. dentro daquela visão, ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Became the high priest. Ele se tornou o maior pregador da época. Became the first worship song at the Red A Sea. irmã se tornou a primeira que estabeleceu um louvor ali no Mar Vermelho. No dream, no desires too small. Nenhum sonho, nenhuma visão é pequena. No dream, no desire. Nenhuma visão, nenhum desejo. And no dream is too big. E nenhum sonho é muito grande também. God can deal with all the giants. Deus pode lidar com todos os gigantes na sua vida. We spend so much time telling God how big our giants are. Nós às vezes gastamos muito tempo dizendo para Deus quão gigantes são os nossos gigantes. When if you just switch that the other way round, Mas é só você virar isso, mudar isso de posição. and you tell the giants how big your God E is. comece a dizer para os gigantes o quão grande é o seu Deus. If God's put a dream in you, Porque se Deus colocou um sonho em você, if God's given you a desire, que se Deus colocou um desejo no seu coração, what's in your hand, church? que está na sua mão, igreja, Go in your strength. vai nessa tua força. And if you think God couldn't use you, E se você pensa que Deus não pode usar você, I wrote a list of some of the people in the Bible. eu tenho uma lista aqui de pessoas na Bíblia. Noah was a drunk. Noé se encontrou bêbado. Abraham was old. Abraão era velho. Isaac, he was a daydreamer. O Isaac era um sonhador do dia. Jacob was a liar. Jacó era um mentiroso. Joseph was abused. José foi abusado. Moses had a stutter. Moisés era gago. Gideon was afraid. Gideão era um medroso. Samson was a womanizer. Sansão era um mulherengo. Rahab was a prostitute. Raabe era uma prostituta. Timothy was too young. Timóteo era muito novo. David had an affair. Davi, ele tinha fés. Elijah, he had suicidal thoughts. Eliseu quis morrer. Jonah, he ran from God. Jonas, ele fugiu de Deus. Naomi was a widow. Naomi foi uma viúva, era viúva. Job, he was bankrupt. Jó estava falido. Peter denied Jesus. Pedro negou Jesus. The disciples went to sleep when they should have been praying. Os discípulos foram dormir quando eles deveriam estar orando. Lazarus was dead. Lázaro estava morto. If God can use those people, se Deus pode usar essas pessoas aqui, God can use each one of us. Deus pode usar cada um de nós aqui nessa noite. If He's put a dream in you, se Ele colocou um sonho dentro de você, if He's put a desire in you, se Ele colocou um desejo em você, church, what's in your hand? O que está na sua mão? Go in your strength. Vai nessa tua força.
In 20 years' time, Daqui a 20 anos, we'll be more disappointed by the things we didn't do than the things we did. nós estaremos mais frustrados e desapontados com as coisas que nós não fizemos do que com as coisas que nós fizemos. There's so many dreams in this room. Existem muitos sonhos aqui nessa igreja hoje. Don't let them go to the grave. Não deixe que esses sonhos sejam enterrados e morram. If you go to a graveyard today, Se você morrer hoje, there's many unwritten songs there. tem muitos sonhos lá nos cemitérios que não foram escritos. There's many unspoken sermons there. Muitas pregações que não foram pregadas. There's many churches never been planted there. Muitas igrejas lá no cemitério que não foram plantadas. There's many musicians and doctors and nurses. Muitos músicos, doutores, enfermeiras estão lá. Professions that never took place. Profissões que nunca foram alcançadas e realizadas. Those dreams died with the people. Esses sonhos morreram com aquelas pessoas. The thief comes only to steal, kill and destroy. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. But Jesus comes that you may have life and have it in its fullness. Mas Jesus veio para te dar a vida. If He's put a dream in you, Se Ele colocou um sonho dentro de você, what's in your hands? o que está na sua mão para realizar esse sonho? Go in your strength. Vai nessa tua força. Church, Igreja, we can jump around, I can shout with the best of them. nós podíamos chegar aqui, pular, gritar, rodar, podíamos fazer isso tudo. We can get really excited. Nós podíamos estar bem animados aqui hoje. We can rile a crowd. Nós podíamos rolar, nós podíamos, sabe, fazer coisas espalhafatosas aqui. But if we've got nothing of substance, Mas se você não tiver uma substância, nothing that we've got our eyes on a vision, se você não manter os seus olhos na visão de Deus, like this is the way God has called me, esse é o caminho que Deus me chamou para ir. I will walk in Eu it. vou andar nele. I will walk in Eu it. andarei nele. Church, Igreja, walk in it. ande no caminho. If He's given you a dream, Se Ele deu um sonho, se Ele plantou um sonho em você, He didn't make a mistake. Ele não cometeu um erro. If you're in this room today, Se você está aqui nessa noite, maybe you've walked away from Jesus. talvez você se afastou de Jesus. Why are you here then? Why are you here then? Why are you here then? That's better. Do again. Why are you here No, I then? got it. Se você veio aqui, por que você está aqui essa noite? Why are any of us here? Por que nós estamos aqui? If you walked away from Se Jesus, você se afastou de Jesus, He's always calling you. Ele está sempre chamando você. He never wants you to wander off. Ele nunca vai jogar você para fora. But sometimes He allows us into the wilderness. Mas muitas das vezes nós estamos passando pelo deserto. Don't stay there. Não fique lá. I just take this moment to leave the 99 and run after the E one. eu quero aproveitar esse momento para deixar as 99 e correr atrás daquela que está perdida. If there's anybody in this room that's walked away from Se Jesus, tem alguém aqui que se afastou dos caminhos de Jesus, if there's anyone in this room that doesn't even know Jesus, se tem alguém aqui que não conhece Jesus, and I don't mean you were brought up in church. Anyone can be brought up in church. talvez você cresceu, qualquer um pode crescer dentro da igreja, That doesn't give you a relationship with mas isso Jesus. não faz que você tenha um relacionamento com Jesus. If there's anybody in this room today, Se tem alguém aqui nessa noite, you need to know that God so loved the world você precisa saber que Deus amou o mundo that He gave His one and only Son, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, that whosoever believes in Him para que todo aquele que nele creia should not perish but have eternal life. não pereça, mas tenha vida e vida eterna. The Bible says that the wages of sin is death, A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, but the gift of God is eternal life. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. While we were still sinners, E por que continuamos pecando? Christ died for us. Jesus Cristo morreu por nós. His hands out. As mãos dele estão estendidas. If there's anybody in this Se room tem alguém today, aqui nessa noite, you can't even think about a dream e não consegue nem pensar sobre os sonhos, because you haven't even got to the starting line. porque você não começou a viver. The starting line is to start with Christ.
Quando você começa, o ponto de iniciação é quando você começa a viver para Cristo. And then we ask God to put a dream and a vision in your life. Nós vamos orar e Deus vai colocar um sonho dentro da sua vida hoje. If there's anybody in this room today, tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Anybody that says, I need to know this Jesus. Alguém que está dizendo, eu preciso conhecer melhor esse Jesus. Or I need to come back home. Ou eu preciso voltar para casa. If you respond just now. Se tem alguém aqui, levante sua mão, por favor. Se você quer voltar para a presença de Deus. Alguém? Let us just pray. Então nós vamos orar. So Father, we pray for each person in this room. Pai, nós oramos por cada pessoa aqui nessa noite. The dreams and desires that you've placed in us. Que os sonhos e os desejos que o Senhor colocou em nós. We pray nós oramos that you'd set them on fire. Que o Senhor incendeie esses desejos, esses sonhos. Lord, that we'd walk out of this place with a new fire inside of us. E que nós possamos sair aqui dessa igreja nessa noite com um novo fogo ardendo dentro de nós. That we wouldn't take our eyes off the goal, off the vision. E que nós não possamos tirar os nossos olhos dos nossos objetivos e da visão de Deus. That the words that you spoke into our life, they would still be real now. E que a palavra que o Senhor entregou nas nossas vidas, que ela continue valendo hoje. Lord, give us everything we need. Senhor, nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Put the people in our lives that we need. Coloque as pessoas que nós precisamos na nossa vida. And take the people out of our lives we don't need. E tire as pessoas que nós não precisamos de lá. Let us live with blinkered eyes. Deixe com que nós estejamos focados. All for Jesus. Tudo por Jesus. Our lives. Nossas vidas. For the gospel. Para o evangelho de Deus. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Palavra abençoada, gente. Glória a Deus. A gente vai estar fazendo um momento aqui agora. A Simone vai estar explicando para vocês. Pessoal, vocês lembram do culto das emoções? Amém? A gente gostou desse negócio de entrevista, né? E aí a gente vai estar tendo um momento aqui agora de bate-papo com os pastores. E, então, enquanto o pessoal está arrumando aqui as cadeiras, já vai pensando aí na sua pergunta para a gente poder estar trazendo aqui para eles, tá bom? Você pode inimagináveis perguntas, desde a palavra que foi ministrada agora, até uma dúvida que você tenha sobre algo que eles falaram, ou sobre as missões lá fora, a igreja lá fora, né, sair do Brasil e ministrar lá fora, essa questão de ministrar, né, um não fala numa língua, o outro traduz pra gente. Então, assim, eu tô dando ideias para vocês, tá? Então, vocês fiquem à vontade, eu e a Isabelle vamos ficar aqui com o microfone e eles podem subir lá, que aí a gente tira as nossas dúvidas. Alguém aqui já quer começar de cara? Tem outro microfone? Pastor Israel, Aaron, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é mais direcionada ao pastor Israel. A gente sabe que no Brasil há um preconceito muito grande. Eu, por muito tempo, tive esse pensamento em relação às pessoas saírem do Brasil e pastorear na Inglaterra, para a Europa. Sempre tem aqueles pensamentos de, na Inglaterra é fácil, na Europa é fácil. Quero ver pastorear na África, quero ver ser pastor na África. E aí a minha pergunta é saber qual foi o seu maior desafio em estar pastoreando na Inglaterra. Deixa eu só explicar para ele qual é a pergunta para que ele entenda.
Primeiramente, antes de responder sua pergunta, a gente quer deixar claro que as perguntas que nós vamos responder é baseada na condição que nós estamos vivendo de um outro país, o que às vezes pode ser diferente daqui. Então, nenhuma pergunta que nós formos responder, ela pode retirar a autoridade dos pastores dessa igreja. O que nós estamos vivendo é uma coisa, o que o pastor Emerson e a pastora Ana Paula pensam para essa igreja é a verdade absoluta aqui, amém? Então, nada do que nós vamos falar pode ultrapassar a doutrina que é dada para os pastores locais. Dito isso, porque pode ser que tenha uma coisa ou outra que lá é diferente, pela cultura, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, na minha modesta opinião, as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil. Eu acho muito mais fácil fazer igreja no Brasil, abrir uma igreja no Brasil, do que na Inglaterra. A minha igreja, por exemplo, aqui todo mundo é nação santa aqui, não é? Pessoal de Pernambuco, levanta a mão aí. Que lindo, eu fiquei sabendo que vocês estão lá em Pernambuco e que o segundácio funciona igual, a visão da igreja é igual, vocês tudo estão dentro aqui daquela, sabe, com a maior perfeição, a fofoca que chegou, a fofoca boa que chegou no meu ouvido, que é maravilhoso. Lá na Inglaterra não, lá na Inglaterra eu tenho gente da Adventista na minha igreja, da Deus e Amor, eu tenho gente do Reteté, eu tenho gente batista, eu tenho Maraná, eu tenho uma mistura de pessoas. E lá é engraçado, todo mundo quer saber mais que o pastor. Às vezes eu tenho que estar assim, é verdade, nossa, vamos fazer assim, vamos fazer assado para tentar sobreviver. Então eu acho que no Brasil você já tem a placa ali e a galera já vai para aquela vertente que você quer. Lá na Inglaterra não, pelo fato de serem poucas igrejas e o brasileiro ir para lá para ganhar dinheiro, então não tem compromisso com ensaio, não tem compromisso com culto, não tem compromisso com nada disso. Mas eu louvo a Deus que eu tenho um grupo muito empenhado, que parece muito com essa igreja aqui, tem sido uma bênção na minha vida. Mas não é fácil, estejam orando por nós. Mais alguém? Alguma pergunta? Sem timidez, gente. Vou perguntar o que vocês quiserem, o pastor não está aqui. Boa noite, pastores, boa noite, igreja. Eu gostaria de perguntar a vocês, para ambos, né? Qual seria o maior desafio relacionado aos ministérios de vocês? Na vida, qual seria o maior desafio, assim, relacionado ao ministério? A pergunta é para mim ou para ele? Eu vou começar. Para mim, na Inglaterra é a falta, como é um país que você tem tudo com muita facilidade, e se esfria um pouco as pessoas, na minha concepção. E você lidar com crente frio é terrível, é terrível. Lidar com crente frio é complicado. Então eles têm tudo, eles não precisam de Deus, as pessoas lá não precisam de Deus, elas não é essa conexão espiritual que a galera do Brasil tem aqui. Você vem para a reunião de jovens aqui, quisera eu na reunião de jovens, a igreja está assim. Meu Deus, faz uma reunião de jovens lá, eles estão na balada mesmo, eles vão para a balada e fica muito difícil trabalhar assim. Então eu acho isso. As pessoas têm tudo e eu acho isso muito difícil para o ministério. No meu caso, que sou uma vertente de língua portuguesa na Inglaterra. Agora tem que ver com ele. Oi, ei. Is that on? Yeah. It's on. What's the question? Right now, things are going okay. I'll just say discipline in my time.
A coisa que ele acha mais difícil é manter a disciplina do tempo ministerial dele, das coisas que ele faz. Yeah, it seems like I think ministry is easy, but I don't. It's just everything's going on. Falando assim, parece que pode parecer que eu penso que o ministério é algo fácil. Não é fácil. I just is busy, so I have to discipline my time well to make sure I have time with God. Então, administrar o tempo e principalmente o meu tempo com Deus. Isso é o maior desafio dele, é a disciplina do tempo dele diário com Deus. É isso. Em inglês fala pouco, viu, gente? Ele tá super envergonhado aqui. Paz, como foi começar a fazer missões lá fora? A sensação? Olha, no caso é pra mim, né? Porque ele lá é dele. Ah, no caso aqui, então, pra ele. Hã? Aqui, pra ele. Boa, inteligente. So, how was you start to do mission in outside of UK? And you, when you come to Brazil, how you feeling to do your mission? Basicamente, eu não sou um missionário. Eu não fui enviado como missionário para lá. Eu era um menino que tinha um desejo de ser pastor e aconteceu. Eu comecei uma igreja com 12 pessoas, 13 pessoas, e em 2 anos nós já somos a maior igreja da minha cidade, louvado seja Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor, porque não é fácil. Na minha cidade existem umas 8 igrejas brasileiras. Então o que eu discordo um pouco é que assim, é tudo pingado, então todo mundo tem um pouquinho. Eu acho que devia ter uma unidade maior entre as igrejas, o que não tem lá. Mas eu não conheço muitos missionários que vão para a Inglaterra, porque lá é bem diferente dos missionários que vão para a África. Lá o pessoal da África precisa mesmo, e quando chega um missionário lá, eles dão tudo. E na Inglaterra, os missionários que eu conheço que foram para lá deixaram de ser missionários. Estão bem de vida. I really struggle. Eu tenho uma certa dificuldade. I don't like being away from my wife and my children. Eu, por exemplo, não gosto de estar afastado da minha esposa e das minhas crianças. I also have a routine. Eu como em inglês, né, tenho uma rotina. And I just struggle out of my routine. E eu tenho um problema de quebrar a minha rotina. I get up at a certain time. Eu levanto no horário determinado. I pray to God. E eu oro a Deus. When I feel like I can move, I then move and get on with the day. Então eu sinto Deus falando comigo para me mover, então eu vou movendo durante o dia. I spend more time in prayer and the word than anything else. Então eu gasto mais tempo em oração e na palavra do que qualquer outra coisa. I'm a bit of a loner. I like to be alone. Então às vezes eu gosto de estar um pouco sozinho. I didn't grow up like we went to Pastor and Pastor Emerson's house. Nós estivemos na casa do pastor Emerson e da pastora. They have like amazing family. E eles têm uma família maravilhosa. Well, I didn't grow up in that environment. Mas eu não cresci desse jeito, igual a família deles. I just spent time on my own. Eu gosto de ficar no meu mundo, no meu cantinho. When I was at school, I was put into isolation. Quando eu ia para a escola, eles me botaram de isolamento lá, me isolaram lá. I spent many days, weeks, years just on my own. Então eu gastei muitos anos e dias da minha vida sozinho no meu mundo assim. I ran away from home as a child, so Então, I lived on my own. Então quando eu saí de casa muito cedo, então sempre fui muito sozinho. And then I come to places like Brazil. Então quando eu venho para um lugar igual o Brasil, and you just love being together. E vocês amam estar juntos. And I just struggle. Então às vezes eu fico assim, eu travo. I love everybody. Eu amo todo mundo, amo todo mundo. But I always think they must think I'm so moody. They must think that I'm so moody. Às vezes eu penso, eles devem achar que eu sou muito chato. And it's not. I just don't know how to. Mas não é, porque eu não sei como fazer isso, porque eu não aprendi assim. And so I've been to Indonesia.
Então eu já estive na Indonésia, to Africa, na África, to Bulgaria, na Bulgária, all over Europe, quase na Europa toda. Israel, E o Israel, not you, ok. Israel, Em Israel, all over the place. em todos esses lugares. And every time I get there, E toda vez que eu chego lá, I struggle. eu tenho dificuldade. And then God makes me go again, E Deus me faz ir de novo. and I struggle again. E eu tenho dificuldade de novo. That's what I find in missions. É como eu vejo a missão. É algo não é fácil para But missionário. I love it as well. Mas eu amo isso também. I just get homesick. Eu só fico doente quando eu não estou em casa. Posso fazer uma pergunta pro Aaron? Você traduz para ele. Pergunta para ele como foi comer coração no churrasco em casa. To eat chicken heart. Comer coração de galinha. It's wrong. É errado? The Chinese, I expect, would eat chicken heart. Eu esperava isso dos chineses. But I didn't think Brazilians were like that. Eu nunca pensei que os brasileiros faziam isso. Now I'm worried that I eat dog and cat. Então agora eu estou preocupado de ter que comer cachorro e gato. What a horrible place. Oh, que lugar horrível. A pergunta é para ambos também. Como funcionou essa questão de um falar e o outro traduzir? Se vocês tiveram muita dificuldade até ter realmente um entrosamento, ou para vocês foi natural? Yeah. I love Israel. Eu amo Israel. He's very good. Ele é muito bom. He's very good at what he does. Ele é muito bom no que ele faz. So I have to, in England, when I'm preaching, I'm quite fast. Na Inglaterra, quando eu prego, eu sou bem, né, rápido. So we've got an expression where I'm let off the leash. Mas nós temos uma expressão que a gente deixa para lá. But obviously, with an interpreter, Mas com um intérprete, pregar com um intérprete, I slow everything down. eu preciso pregar bem mais tranquilo, bem mais calmo. And sometimes I just want to go for it. E às vezes eu quero ir, And just as I'm getting into it, então na hora que eu começo a ir nisso, Israel will look at me o Israel olha para mim and go, huh? e fala, hã? So, Então, but he's amazing at what he does. mas ele é incrível naquilo que ele faz. I'm trying to learn Portuguese at the Eu moment. estou tentando aprender português nesse momento. And I've learned that you just can't interpret one word for another all the time. E no português você não pode interpretar a palavra exatamente como é no inglês. So he does a great job. Ele está fazendo um trabalho muito bom. But sometimes it's as if he's preaching better and more passionate than me. Mas às vezes você vai ver ele com mais paixão do que eu. Because I've had to slow everything down. Porque eu preciso ir bem devagar. So that frustrates me. E isso me deixa um pouco frustrado. Eu vou responder. Eu vim no Brasil. Eu conheci o Aaron pessoalmente o ano passado, em julho. E nós viemos para o Brasil em novembro. Então a primeira vez que eu fiz a tradução de uma pregação foi com ele. Foi o ano passado. Isso era um sonho que eu tinha desde pequeno. Então a palavra hoje me mexeu no meu coração, porque eu fui para a Inglaterra, eu não estudei o inglês. Eu aprendi nas cozinhas lá, eu fui pouco tempo na escola. E eu estou estudando agora com a professora que dá aula de português para ele. Então o ano passado foi uma loucura, porque eu pegava o caderno dele e ia pegando as palavras, botando no Google Tradutor.
E ainda assim é hoje, porque eles têm uma variação de palavras também. Então hoje, na hora que eu vi algumas palavras novas, eu fui ali, botei no tradutor, já peguei o significado, falei, ó, é assim. E aí eu tenho que mudar muito alguma coisa para fazer sentido. Então eu vou mudando para a pregação dar um sentido abrasileirado. Então, não foi fácil, não é fácil. Às vezes eu não consigo ouvir, muitas das vezes quando eu pergunto é porque eu não consigo ouvir, e ele sempre fica um pouco mais à frente, eu tento ficar mais atrás, então, mas a gente cada vez mais, como eu gasto tempo com ele, eu vou aprendendo as palavras e o inglês vai entrando na minha memória. Então tá indo, graças a Deus, mas não é fácil. Tem uma live aqui e tem uma pergunta de uma irmã. Ela está perguntando qual a opinião do Eiron sobre o fechamento de alguns lugares com a nova onda do Covid. Está dizendo especialmente igrejas, né? Like I said in my country, Como eu disse no meu país, I believe God told me to keep the church open. eu acredito que Deus disse para mim para que nós mantivéssemos a igreja aberta. But if God told another church to shut the doors, Mas se Deus disse para outra igreja fechar a porta dela, then God speaks to each church differently, individually. eu acredito que Deus fala com as igrejas de uma forma individual diferente. So I'm not for or against. Eu não sou totalmente a favor ou contra. I'm just for people that listen to what God called them to do. Eu só acredito que as pessoas devem ouvir o que Deus diz para essas pessoas. If God called the church to stay open and they stayed open, I'm for them. Se Deus disse para essa igreja estar aberta, mantenha ela aberta. If God said close the doors because it needs to be closed, Se Deus disse para fechar, feche. I'm for them. Então eu vou nesse caminho. Respondendo a menina que está na internet, nós fomos as únicas igrejas que estiveram abertas na pandemia na Inglaterra. Nós só fechamos quando a lei determinou que fechasse. Isso foi por 5 meses. Então, nos 5 meses em que a lei do governo disse que era para fechar, nós obedecemos a lei do governo. Quando a lei falou bem assim, agora pode abrir, é com vocês, mas nós aconselhamos que não se abra. Aí era diferente, porque pela lei do país nós podíamos estar abertos. E nós não seguimos o conselho do governo. Nós abrimos as igrejas. E eu quero falar algo para vocês interessante. Essa é a nossa experiência, viu? A nossa experiência. Nós abrimos, eu abri a igreja brasileira e abri a igreja inglesa. Passamos a pandemia toda aberta. E não teve nenhum morto na nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma irmã da igreja inglesa foi entubada e colocada na máquina com 6 meses de gestação. 6 meses de gestação. E nós fomos para o joelho orar e o médico falou, olha, se ela não recuperar, ela respirava só com 5% do pulmão dela. O médico chegou no sábado e falou, se ela não voltar na segunda-feira, nós vamos arrancar o neném e ela não vai aguentar. E nós fomos para oração, quando chegou na segunda-feira, ela já estava com mais de 60% do oxigênio no pulmão dela e Deus operou um milagre. Nós acreditamos que por sermos obedientes à voz de Deus, Deus operou muito e preservou muito o nosso povo. Eu mesmo peguei Covid 2 vezes e graças a Deus, Deus foi muito bom conosco. Só uma perguntinha, pastor Israel e Eiron. Hoje vocês já são, a gente pode dizer assim, senhores, né? Maduros, mais velhos, né? Se vocês pudessem voltar atrás na sua juventude, quem sabe aos 18, 19, 20, 22, o que vocês consertariam? Ou o que vocês fizeram que não fariam? Ou o que vocês se arrependem? I want to see how far you go, then I will strengthen myself.
There's quite a lot I could repent of. Olha, tem muita coisa de que eu me arrependo. But around that time when I was 22, Mas quando eu tinha aproximadamente 22, and that was when my daughter died. essa foi a época em que minha filha morreu. So I used to think I'd done so many bad things that God had taken her. Então eu sempre pensei assim, olha, eu fiz muita coisa errada e Deus tirou ela de mim. And so there'd be a whole list of things that I would think. Então tem uma lista de coisas que eu penso. I know that's not the truth now. Eu sei que isso não é mais, não faz parte mais. But probably the selling drugs. Mas provavelmente o fato de eu vender drogas. I destroyed a lot of lives. Eu destruí algumas vidas. Esse é o arrependimento dele. Rapaz, me arrependi, ixi, rapaz, se eu pudesse voltar atrás. Meu Deus do céu. Eu acho que eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja. Então minha mãe, ela trabalhava e eu lembro que nós éramos muito pobres. Muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre. Meu pai era usuário de droga. E eu lembro que em 1994, eu com 10 anos, meu pai batia muito na minha mãe. Eu já tinha ido visitar meu pai na cadeia. E eu me lembro que eu chegava na cadeia assim, tinha umas pastilhas verdes. E os camaradas me chamavam de gauchinho. Aí eu entrava dentro do presídio, assim, era dia de visita lá no Espírito Santo. E aí eu lembro que eu estava com um drop de bala assim, e o cara, me dá esse drop aqui, eram umas pastilhas brancas. E aí os caras amassando na minha frente a pastilha e cheirando a pastilha. Eu falei assim, pra que isso? E gauchinho, isso aqui vai dar uma onda, é cocaína e tal. E eu visitava meu pai. E eu lembro que minha mãe virou para mim e falou, minha senhora, você precisa ir para a igreja, porque eu não tenho tempo de ir para a igreja, que ela passou num concurso público, ela falou, vou mudar a nossa vida. E eu lembro da minha mãe trabalhando durante o dia, estudando à noite, passou no concurso público, e a minha mãe me colocou na igreja, e ela me deixou muito sozinho. E eu comecei a aprender naquela igreja. E todo o pastor que eu sou hoje, a base vem dessa igreja. Mas eu me tornei uma pessoa muito religiosa, muito religiosa. E o que eu voltaria atrás hoje é que eu lembro, por ser muito religioso, minha mãe, ela fumou a vida toda e naquela época eu tinha muito problema com isso, que eu era muito religioso, eu acreditava que era inferno, 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 inferno. E eu lembro que eu estava subindo no púlpito para pregar, minha mãe fazendo a quimioterapia, ela bem careca, ela sentada no púlpito. E aquela noite eu muito imaturo, muito novo, eu agredi muito a minha mãe com a Bíblia. Eu agredi muito a minha mãe com a Bíblia. Eu não citei o nome dela, mas eu falava, se você continuar nessa vida de pecado, você vai para o inferno mesmo, é para lá que Deus está te levando. E a minha mãe estava morrendo, né? Na quimioterapia, fazendo a quimioterapia, ela estava morrendo, eu não devia fazer isso. Eu mudaria esse dia. Se eu pudesse mudar esse dia, eu mudaria esse dia. Porque ele vem na minha mente constantemente. Se eu pudesse mudar esse dia, se eu pudesse, o único dia que eu me arrependo de ter pregado a palavra de Deus foi esse dia. Então eu mudaria esse dia. Não pregaria esse dia. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria esse dia. Boa noite. Good night, good morning, good afternoon. Admira. Você pode fazer em inglês, mano. Tá bom pra caramba. A gente foi falado muito sobre sonhos, né? Sobre José. E muitos jovens aqui da igreja, muitos têm sonho em ser bem-sucedido, ter uma vida financeira legal. E até o Jael, ele falou sobre que as pessoas na Inglaterra, por ter muito, acabam sendo frias. E aí são duas perguntas. Uma pergunta é como até o Israel, né, que viveu mais no Brasil, essa vida financeira influenciou as pessoas a ter Deus, a querer Deus na Europa. Qual a diferença que você vê em relação a isso? E para os jovens
que sonham em ir para a Europa e viver na Europa, e viver em outro país, qual o conselho que vocês dão em relação à vivência que vocês têm lá no país? So, first of all, regarding money. Primeiramente, em relação a dinheiro. You can't have two gods. Nós não podemos ter dois deuses. You will serve one, reject the other. Se você servir um, você vai rejeitar o outro. One of the biggest problems with Europe is we have so much finance. E o problema da Europa é que nós temos a condição lá é muito melhor financeiramente. I saw a little boy, a young boy, about a week and a half ago. E uma semana e meia atrás nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo, nós vimos um garoto novo lá. And God showed me that this boy would one day preach. E Deus me mostrou que aquele garoto ele um dia ia se tornar um pregador. And I knew that he'd preach in English one day. E Deus me mostrou que ele ia pregar em inglês um dia. And so I gave him my Bible. Então eu entreguei minha Bíblia para ele. And he'd just given his life to the Lord just last week. E ele tinha acabado de entregar a vida dele para Jesus numa semana anterior. And then I found out after that he wanted to be a pastor. Então nós descobrimos lá que ele queria se tornar um pastor, era o sonho dele. And his dream was to preach in America. E o sonho dele era pregar na América. And so everything was fitting together. E tudo estava encaixando ali nessa história. We had a little photo, wrote a little message. Então eu escrevi uma mensagem, nós tiramos fotos. And then he looked at me with his mouth wide open. Então ele olhou para mim com a boca dele um pouco aberta. And he must have only been about 9 or 10. Ele devia ter 9 ou 10 anos. And he just said, "Are you rich?" E ele virou para mim e perguntou: "Você é rico?" And it just hurt me. E isso me acertou, me machucou. Because he looked at me as like he couldn't take his eyes off me. Porque ele não conseguia tirar o olho de mim. Because he thought he'd met a rich man. Porque ele pensava assim, é um homem rico. And I thought to myself, e eu disse para mim mesmo, the riches of this world, que as riquezas desse mundo, they mean nothing. Não significam nada. And so I gave him a quick lesson. Então eu dei uma lição para ele. That we're rich in Christ. Nós somos ricos em Jesus Cristo. We're not rich with the financial gains of this world. Nós não somos ricos com a vida financeira que nós temos nesse mundo. I've seen it take too many people away from God. I've seen it take too many people away from Eu God. vi isso tirando muitas pessoas, afastando muitas pessoas de Deus. I think the problem with Europe. E eu penso que o problema na Europa. They've got all the finance they need. Eles têm todas o lado financeiro que eles precisam. And so they don't think they need God. E eles pensam que eles não precisam de Deus. But it's easier for a camel to go through the eye of a needle. It's easier. It's a Bible verse. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of heaven. Não. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. My advice? Meu conselho? I understand many people want to take their children because they believe it's a better life. Eu acredito que muitas pessoas querem ir e levar os seus filhos por causa da vida que pode ser melhor. I stand in the middle. Eu tô no meio. Because, like Africa, for instance, porque, por exemplo, na África, they've got nothing. Eles não têm nada, financially, financeiramente, but they all smile. Mas eles todos riem. And you talk to them, and they know Jesus. E quando eles falam, você sabe que eles conhecem Jesus. And I go back home to England. E quando eu volto para a Inglaterra, and they don't know Jesus. Eles não conhecem Jesus. This world we live in, we're here for a little while and then we go. Nesse mundo que nós vivemos, nós estamos aqui por um tempinho. Daqui a pouco nós estamos indo embora. There's other distractions in the UK. Tem muitas distrações no Reino Unido. You've got distractions here. Vocês têm distrações aqui também. I see many women, beautiful women in Rio. Eu vi muitas mulheres bonitas aqui no Rio. The English women are ugly. No.
As mulheres inglesas, elas são feias. They're not really. Não, tô brincando. We all have different temptations and distractions. Nós temos todos diferentes tentações e distrações. Yeah, I sit in the middle. I don't know if I would advise someone or not. Então, eu não sei se eu aconselharia alguém a ir ou não. That kind of answers the question. Don't do it. É uma pergunta difícil, né, para responder. Eu vou falar por mim. Eu fui para aconteceu por acaso na minha vida. Minha mãe em 2000 tinha aplicado para a minha cidadania italiana e saiu em 2013, inesperadamente, num momento muito difícil que eu estava passando na minha igreja. Como eu disse, eu era um religioso, eu cresci numa igreja e para mim só existia aquela igreja. Eu jamais viria num culto dessa igreja aqui, visitar essa igreja, se eu tiver... Essas luzinhas aqui para mim era do capeta. Palminha, irmão, palminha na igreja para mim era do diabo. Eu vi uma luz apagando, eu falava, misericórdia, olha a luz piscando ali, é coisa de Satanás. Então eu cresci nesse mundo, era bem tradicional. E nesse momento que os pastores que estavam no púlpito, houve um roubo gigante nas igrejas que era concentrado, e eu entrei na depressão. 130 quilos, eu peguei minha esposa e falei assim, quer saber? Vamos embora daqui. Mas vamos como? Eu falei, vamos embora, vamos ficar ilegal, vamos ficar ilegal. E inexplicavelmente o consulado liga e saiu o passaporte. Em 3 meses eu já estava na Europa. Cheguei na Europa, eu tinha uma empresa de prestação de serviço que era top, eu recebia meus 5, 6 mil reais. Eu sempre fui muito agilizado, eu tinha 5 funcionários, minha esposa trabalhava comigo. Mas quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar numa cozinha com 130 quilos, irmão. Terrível. Eu fui morar num cubículo, um quarto, que é onde tinha uma pia, um frigobar, dormia eu, minha esposa, minha filha. Você cozinhava, era o cheiro de comida. E eu lembro que nos primeiros 3 dias, eu trabalhando na cozinha, enorme, minhas costas, o nervo ciático ardendo. E eu falei, o que eu deixei no Brasil? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu chegava em casa, dava um beijo na minha esposa. Se ela estiver vendo, ela vai se lembrar disso. Eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro e começava a chorar. Eu falei, não, eu vou voltar. Porque minha esposa chorando no quarto com saudade da mãe e do pai. E o homem não pode mostrar fraqueza, esse tipo de fraqueza. Tem que ser o provedor. Tudo bem que a mulher pode mandar, tá tudo certo. A gente sabe que a pastora manda no pastor. Não, o pastor é mas que manda lá. É a minha pastora que manda em mim. Mas foi muito difícil, não é fácil migrar, mas depois de 8 anos lá eu consegui minha cidadania inglesa, porque eu não me acomodei, eu não fiquei com um grupinho de pessoas, esse é um erro dos brasileiros, às vezes não aprende a língua, tem gente lá há muitos anos que não se vira sozinho, fica dependente dos outros. Eu acho que é isso que é conquistar sonhos, é correr atrás, é não se acomodar na vida, tanto no Brasil, tanto no mundo. Agora eu vou falar uma coisa para você. O Brasil é um dos maiores lugares do mundo para se viver também. É um lugar riquíssimo, é um lugar que quem quer empreender consegue empreender. E eu penso muito em voltar. Penso muito em voltar para ter esse calor. Eu estava aqui no evento das mulheres, eu subi ali na sacada e vi aquele monte de irmã adorando a Deus e aquilo mexeu muito comigo. Muito comigo. Eu falei assim, eu queria isso para mim aqui. Queria viver isso aqui, nem que for por um tempo. Me permita fazer isso. Então, se você quer ir para a Europa, qualquer sonho que Deus colocou no seu coração, irmão, fecha o olho e vai embora. Vai embora. Se agarra na visão que Deus te deu. Agora, só faz isso se foi Deus, porque ir para a Europa para virar um desviado, igual a maioria que vai vira, irmão, você vai se arrebentar na vida. Não vai conseguir nada. Porque lá você tem tudo. Mas não é o fato de lá você ter tudo que significa que você vai conseguir conquistar suas coisas, porque isso não está no lugar que você tem. Aonde você põe a planta do teu pé, você vai prosperar se você tiver Deus. Então, estou na Europa. Eu conheço um monte de gente que está na Europa há 15, 20 anos que não tem nada. E não vão ter nada. Por quê? Porque prosperidade para eles é conquistar coisa, é construir coisa. Prosperidade para mim é ter amigo, é ter família, é ter coisas também, é ter uma igreja, é ter uma visão, sabe? É saber, alguém olha para mim, esse cara sabe para onde está indo. Esse cara sabe para onde ele está indo. E dentro da minha casa, minha esposa sabe para onde eu vou, porque ela vai comigo. Então eu conheço muita gente, pastor que saiu daqui, foi para lá e perdeu o casamento.
casamento, perdeu vida espiritual, acabou com tudo, perdeu tudo, não tem visão. Então, se for para ir para estar com Deus, irmão, você pode ir para qualquer lugar que você for, qualquer lugar que Deus vai fazer você prosperar. Irmão, tem uma promessa de prosperidade para quem serve a Deus. Prosperidade. Só não prospera. Sabe por que não está prosperando? Porque não está servindo do jeito que ele quer. Se tiver na visão de Deus, irmão, vai prosperar. Não tem como não prosperar. Nossa última pergunta é do nosso líder de Ministério de Louvor aqui da igreja. E ele ficou curioso como funcionam os ministérios de louvor lá, já que é muito difícil ter ensaio, reunir o grupo, essas coisas. How the worship teams work there, like how the worship work. As in, they just practice. I don't understand. Okay. How you Ok, eu vou responder para ele porque para eles funciona diferente. Lá o inglês marcou um dia, os ingleses estão lá e é uma maravilha. E funciona e está lá. O cara sabe o que ele tem que fazer. O cara que toca sabe o que ele tem que tocar. Funciona diferente do brasileiro. Brasileiro lá é uma maravilha. Irmãos, é dificuldade. Por isso que eu falo que vocês são abençoados. Graças a Deus, eu tenho uma galera comprometida e músicos muito bons. Muitos músicos que estão comigo saíram daqui do Brasil, foram lá. E eu estava lá, eu sou um pastor que eu cuido das minhas ovelhas, ou tento cuidar no tempo que eu estou. Então a gente sempre está, pastor, consegue uma casa, e aí consegue uma casa, um emprego. Então eu tento fazer o meu melhor. As dificuldades com o dia, hoje o templo é nosso. Né? O templo é da Londonderry Baptist Church, eu não pago aluguel porque nós somos uma igreja só. Então isso ajuda bastante. Então eu posso usar o templo a hora que eu quiser, desde que não tenha os cultos das outras igrejas. Então eu escolhi meu dia de culto. Mas assim, montar uma equipe de louvor não é fácil lá. Por quê? Porque os nossos músicos, muitos são talentosos e querem tocar no mundo também, porque lá o cara vai ter oferta de tocar no mundo. Isso é uma coisa que na minha cabeça ainda eu estou aprendendo, porque lá na Inglaterra é diferente e tem contextos diferentes, né? Tem um músico lá, por exemplo, nós estávamos em Campo Grande, tem uma mulher que estava cantando lá no barzinho na noite. Aí nós falamos que tinha um inglês lá, ela falou, eu quero falar aqui o inglês e tal. Aí ele chamou o Aaron para cantar na frente do barzinho lá. Aí o inglês todo educado, né? O que eu faço aqui agora? Eu falei, não, fica tranquilo, eu já vou jogar aqui que nós somos pastor e nós não podemos, né? Ele é pastor. Ela falou, sério, eu sou ministra de louvor. Eu, sério? Ministra de louvor, você está cantando, está aqui e tal. Mas ela me fez refletir ali. Eu sou ministra de louvor. E ela virou, eu amo Jesus. Aí eu falei, como é que você está? Ela falou, olha, eu estou aqui porque eu não tenho de onde tirar o meu sustento. Só que sabe o que me chamou a atenção naquela mulher? É que ela pegou o microfone e ela disse para todo mundo que estava no baile, olha, eu estou cantando, mas eu faço parte de uma igreja, do ministério de louvor, e eu louvo a Jesus. Eu sou cristã, eu sou crente. Na mente de um religioso, você olha e fala bem assim, como é que ela é crente se ela está num lugar desse? Porque o religioso, ele pensa assim, o religioso não quer saber a circunstância, o religioso não quer saber o que a pessoa está vivendo, não quer saber a situação. Estou falando que é certo ou errado, irmãos? Não. Quem é a melhor pessoa para falar que é errado? O pastor Emerson e a pastora Ana Paula. Só que aquilo me fez refletir. Só que uma coisa ninguém pode negar. Ela chegou na frente de todo mundo e falou assim, eu sou ministra de louvor da igreja e eu amo Jesus. Eu tive um músico da minha igreja que nós afastamos ele, porque ele chegou para mim e falou assim, eu vou tocar no bar. É o meu trabalho. Aí eu sentei com ele e falei bem assim, cara, beleza, deixa eu juntar a galera. E ali eu decidi uma coisa, para cada um vai ter um critério. Então uns eu vou deixar e outros eu não vou deixar. Por que eu decidi isso? Porque ele virou para mim e falou bem assim, eu gosto daquele ambiente.
aquele ambiente mexe comigo. Eu falei, companheiro, então vai lá que lá é o teu lugar. Pode ir, mas aqui você não vai tocar não. Agora tem um ou outro lá, que eu sei que se estivesse, seria a última das opções, e seria assim, a corda no pescoço, para ganhar um dinheiro, e ele aproveitaria para falar de Jesus. Então é cada situação, como eu disse, cada ambiente, mas o fato que eu posso deixar para você é, a oração do justo pode muito seus efeitos. Você não vai precisar, irmãos, você não vai precisar se rejeitar as coisas do mundo, porque o Senhor é o teu provedor. Ele vai prover na tua vida. Eu não faria. Mas eu entro num bar mesmo e vou lá comer, e quando está passando o garçom, Jesus te ama. Eu tenho essas coisas lá. Lá na Inglaterra, quando você vê na foto do bar, irmãos, você vê na foto de um pub, lá é cultural, viu? É lá que nós vamos comer o nosso lanche. Aqui você come no podrão. Lá antes que alguém me veja no bar e ache que eu desviei, viu? É um pub lá, é tudo diferente. Então, é muito difícil, mas Deus tem dado graça e vitória. Amém? Pastores, muito obrigada, viu? Pessoal, vamos aplaudir o Senhor, vamos Jesus agradecendo a presença dos nossos pastores. A gente já vai estar fazendo a oração final. Eu queria chamar a Bia. A Bia, faz a oração final pra gente. A Bia, vocês já devem ter visto lá nas redes sociais. Ela, como a pastora disse aqui ontem, evangelista e está cuidando dos jovens da Nação Santa de Pernambuco. E se coloque de pé. E ela vai fazer a oração final pra gente. Amém? Vamos receber a Bia com alegria, que a gente gosta de aplaudir. Amém. Graça e paz, igreja. Amanhã, no caso, amanhã pela manhã, a gente vai estar voltando para Pernambuco. E nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer, né, aos pastores, a todos os líderes, a toda a igreja, né, que acolheu a gente, né, durante o dia, durante a noite. Sempre chegava alguém chegando com comida para a gente, né, o cuscuz que não faltou de jeito nenhum para a gente. Então, vocês supriram além da nossa expectativa. E só temos que agradecer. Nós amamos essa igreja, nós amamos a Nação Santa e esperamos vocês em Pernambuco, amém? Tem alguém que vai para Pernambuco? Amém? Glória a Deus, então a gente vai estar recebendo vocês muito feliz. Se Deus quiser, Nação Santa de Pernambuco, Rio de Janeiro e o mundo, vamos estar adorando ao Senhor Jesus, amém? Então, nós agradecemos a todos de coração. E se Deus quiser, o ano que vem vamos estar aqui e vocês também vão estar lá. Amém? Vamos estender as nossas mãos em direção à nossa casa. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por este segundaço. Senhor Jesus, te agradecemos pelo momento do louvor, pelo momento da palavra, pelo momento, Senhor Jesus, que foram entoados, Senhor Jesus, momentos de adorações a Ti. Nós te agradecemos também pelos pastores, por todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Senhor Jesus, nos leva para casa em paz, nos livra de todo mal e que o Senhor possa dar uma noite de descanso na Tua presença. Senhor Jesus, nós te agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E também, gente, siga-nos nas redes sociais, amém? @MNSChurchP. Então, se você não segue, vamos estar postando vídeo, quiz, tudo. Pode seguir a gente. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos. Foi um prazer ter vocês conosco de novo. Um beijo.